residência para mim foi um desejo assim de ser possível a minha permanência em Guarapuava. Quando eu voltei do doutorado, foi bem difícil, assim, eu não queria ter voltado. Foi quando a gente teve a, toda uma crise na docência, teve o dia 29 de abril, né, o governo soltou bomba nos professores, aí teve uma chapa que era contra a reitoria que perdeu, aí teve a eleição não diz o nome. Então era toda uma coisa assim desesperadora. Aí eu lembro que uma amiga minha falou assim: você tem que olhar para sua tese, aquilo que mais te encanta, segue adiante, né? E aí eu observei que o que mais me encantava era realmente o processo de criação. Mas aí eu fiquei matutando, mas como que eu posso trabalhar com o processo de criação, ao mesmo tempo usar o autor que eu gosto, que é o Peirce, e ao mesmo tempo fazer alguma coisa com os alunos. Aí eu comecei a pensar nessas características, né? O que faz um ambiente ser residência? Que é a questão de você ter um espaço que você se sinta confortável para criar, que você tenha relações com outros artistas e que você tenha uma constância, né? Eu falei, então acho que sim, acho que chamar isso de residência já seria o início. E aí, a princípio, era assim, eu queria produzir e eu queria observar o processo de criação das pessoas para que eu pudesse pensar o Peirce nisso, que o Peirce ele fala que para você entender a teoria, somente se você observar a prática. Aí a residência me pareceu muito assim um laboratório vivo, que você pudesse observar todo o processo de criação. Era um encontro assim quase terapêutico, né, para todo mundo. Então você está ali produzindo, além de você ter essa constância de produção, você tinha um ambiente que você olhava ali, você se identificava. Aí eu lembrei até aquelas características desses grupos de terapia mesmo, que é exatamente isso, é você se reconhecer no outro ou você se diferenciar do outro, porque às vezes você fala, nossa, isso não rola comigo. Então, daí você vai se entendendo quem você é a partir desses relatos, né? E daquilo que está sendo feito. E aí que veio essa intenção de transformar aquele mezanino num espaço realmente da residência, confortável. Aí a segunda edição já teve um confortozinho maior. Já tinha um cafezinho ali, um sofazinho, todo, né, nem umas fitinhas, os painéis, alguma coisa assim que as pessoas pudessem permanecer. Foi muito bonito porque eles nasceram juntos, realmente, diferença de uma semana. Então eu fiz toda a gestação da tese, os últimos 9 meses, né, com o Liam. E aí quando nasceu os dois juntos, tive tudo é muito bonito porque aquilo que a Sara Barrena fala do processo de criação, você vê isso no processo de criação do serzinho, sabe? E da tese também, você tem aquela coisa de entender que aquele defeito, não defeito, que aquela irregularidade, aquele serzinho, igual você queira comparar, tem gente que compara, né? Ah, meu filho não está andando, meu filho não está falando. Que é muito. Se você fizer isso com obra de arte, é a mesma coisa. Minha obra de arte não está fluindo, tudo é seu tempo, né? E o processo de criação é isso, você tem que ter paciência e acreditar. E aí eu comecei a fazer essas metáforas muito vivas, porque é muito visceral, tanto a tese quanto a gravidez de ser mãe. É uma coisa assim que te atravessa, te corta ao meio, na verdade. Aí até você se entender quem é você, quem é o outro. E aí eu entendo que o processo de criação também é isso. E acho muito bonito isso. E mais bonito ainda é perceber isso no grupo.
eu sou uma pessoa, né, assim, queer e a masculinidade sempre foi muito presente na minha vida e muito obrigada por conta da família e tal, né? Por conta de, né, eu ter sido homem e tal. Então, é foda, assim. E daí, eu sou muito apegado ainda, assim, tipo, eu gosto de martelar coisas, de fazer obras, essas paradas assim. Acho que por conta de ter uma ligação com meu pai também. E daí, eu consegui juntar isso, essa parte que, por mais que é de uma masculinidade obrigada, eu curto pra caralho fazer essa parte mais brutal, assim, eu me sinto muito satisfeito. Tipo, pá, vou lá, amassar os arames e bater um martelo. Não sei, é divertido, assim, pra mim, sabe? E daí eu consegui fazer isso por conta de estar sempre mexendo com os arames, e pega alicate e corta, e daí pega alicate e corta de novo. E daí enrola, e daí acaba cagando todos os dedos, assim, ficavam todos descascados, assim. E não sei, sei lá, quando eu olho pras minhas mãos, assim, eu vejo muitas mãos dos meus pais, quando não tá de unha pintada, né? Porque, tipo, são dedos meio grossos, assim, as juntas são grossas, não sei. Na italiana, essa coisa, descendência e afins. Eu não sei, me lembra muito meu pai, assim, pelas mãos grossas que ele tem de tanto trabalhar. Não que as minhas sejam de tanto trabalhar, né? Mas enfim. Só tinha muitas dúvidas em relação porque eu fiz membros separados, né? Tipo, eu fiz um braço e uma perna. Como é que eu ia ligar isso? Aí eu pensei, vou soldar. Só que eu pensei, não tenho como soldar. Então eu utilizei o próprio arame, eu fui meio que costurando assim com o arame as partes. Eu chegava lá e amarrava arame, enrolava arame e isso só acontecia, eu não via isso acontecer, sabe? No fim eu tinha uma mão e um braço feito, no fim eu tinha um bicho inteiro feito, assim, sabe? Eu sou de Salto do Lontra, na verdade, que é tipo sudoeste do Paraná. E eu vim desse lugar que, tipo, eu era bom nas coisas, mas ver que eu não conseguia as coisas. Acho que por eu ser queer, assim, sabe? Por eu ser LGBT, você não conseguia as coisas sendo que você era bom nas paradas. Foi muito frustrante, assim, pra mim. E de entender que lá eu não ia conseguir ser nada foi forte, assim, e até eu sempre penso, assim, que a minha família não me conhece, sabe? E eu não sei até que ponto é por parte deles e até que ponto é por minha parte de não conseguir deixar ser quem eu sou na frente deles, assim, sabe? E aqui eu consigo fazer isso, sabe? Então, eu me sinto muito bem aqui, assim, sabe? Porque o processo de entender quem você é, principalmente como pessoa não binária e fora das conformidades de gênero, assim, é dolorido pra caralho. Então, ver que existem outras pessoas que são iguais a você, que têm experiências e que a gente pode trocar, assim, é muito, muito foda, assim. Porque é só um sentimento de a gente não tá aqui, sabe? Por isso que foi foda pra caralho, porque fazer essa obra, porque eu me coloquei, foi num processo, foi num período de tempo em que eu tava entendendo como pessoa não binária, assim, sabe? E não é um processo que acabou e muito menos tá finalizando, assim, sabe? Vai continuar e entender que a gente só não tá aqui, mas que a gente quer estar aqui, sabe? De que forma é que eu posso me pertencer dentro desse lugar, sabe? E com a minha obra eu consegui colocar um pouco pra fora do que tava dentro, assim, sabe? Eu só não pensei nada, sabe? E eu acho que inconscientemente eu desenrolei coisas que eu nem sabia que estavam enroladas talvez, sabe? Eu tô dentro de um ambiente rodeado de pessoas que me fazem ser quem eu sou, sabe? E foi muito foda porque a residência é meio que isso, assim, eu nunca tive um ambiente em que eu nunca tive uma rede de apoio, assim, sabe? Mas é diferente quando você encontra um grupo de pessoas, assim, que fazem as mesmas coisas, que curtem as mesmas coisas. E foi isso que me motivou a iniciar em arte, assim, também. Quando a gente estava no primeiro dia de aula, assim,
e que as pessoas falavam que elas curtiam em arte e eu via que elas eram iguais a mim, assim, sabe? Tanto de gostos, mas quanto de personalidade também. Cara, isso me fez um boom muito grande na minha cabeça de que eu não tô sozinho pra viver essas paradas, sabe? Eu tive que me fechar tanto porque eu achei que eu tava sozinho pra viver essas coisas, que quando eu acho pessoas iguais a mim, assim, foi uma quebra muito grande, assim, de quem eu tava me tornando a ser, de quem eu sou hoje em dia. E ainda tenho muita dificuldade, na real, de ver que as pessoas estão do meu lado, sabe? Eu tenho dificuldade de lidar, assim. E com a residência de ver as pessoas, assim, do meu lado e produzindo e conversando, foi muito mais explicitar isso, assim, sabe? E foi muito um pertencimento, assim, sabe? Por isso que eu acho que voltei pra segunda e possivelmente vai voltar pra terceira também. Porque é só muito legal não estar sozinho, assim, pra fazer as coisas, sabe? A minha obra no passado foi muito ligada, tipo, todo o sofrimento que eu tive, tipo, saindo do estado e, tipo, estando sozinha aqui e tal, não sei o quê. Aí eu lembro que teve um dia que eu tava, tipo, cortando flor pra colar no crânio da minha estátua, assim, e tal. E aí eu lembro que eu queria muito chorar. Só que, tipo, eu não choro na frente das pessoas. Eu fiquei, tipo, a residência inteira segurando choro, cortando coisa e colando na estátua, assim. Aí por isso até que eu falo que meu projeto do ano passado foi bem libertador, assim, pra mim, porque ao mesmo tempo que eu não tava chorando, eu tava colocando a dor pra fora de algum jeito. Só que aí eu não consegui ir com esse projeto pra frente, fiquei chateadíssima. E aí foi aí que eu meio que mudei de plano, assim, e fui só levando pra conseguir entregar alguma coisa pra não desistir do projeto. Acabou que eles só não queriam que eu usasse o espaço, assim, então... Que era tudo que eu precisava, eu só precisava do espaço, e não teve. Aí eu achei até engraçada a frase que usaram, tipo, a gente não tem estrutura pra isso, ainda mais para fins artísticos, sabe? Aí eu só fiquei tipo, tá bom. Quando falou ainda mais para fins artísticos, ficou parecendo um artista idiota vai vir aqui, vai botar fogo em tudo, não sei o quê. Às vezes eu sinto falta das árvores do sítio como se elas fossem pessoas, sabe? Porque eu realmente conheço cada uma delas. E elas são elas, tipo, elas são diferentes das árvores de outros lugares e, sei lá é um lugar diferente dos outros lugares pra mim, porque é a minha casa, sabe? E é a mesma coisa que eu tenho com os meus amigos, tipo, tem as pessoas que eu gosto aqui, só que são diferentes das pessoas que eu tenho lá, do mesmo jeito que, sei lá, as árvores daqui são diferentes das árvores de lá, sabe? Eu não sei explicar muito bem. Eu acho que eu tava tentando ver que tinha vida aqui também, por mais que fosse diferente, sabe? Eu acho que tentar conhecer as daqui do mesmo jeito que eu conheço as de lá, sabe? Não sei. Ainda bem diferente, sim, pra mim, tipo, não é a mesma intimidade, digamos, mas, sei lá, eu acho que é igual eu falei de, tipo, conseguir prestar atenção nas flores agora, sabe? Por mais que, tipo, elas não sejam as da minha casa, não sejam o que eu sinto falta, eu conheço elas agora um pouco, sabe? Eu acho que o artista
quando ele não tem uma estrutura, né, tipo, ele não tem um estúdio, um ateliê, uma coisa assim, ele não trabalha realmente com isso, ele conhece pouco sobre o trabalho dele, né, e às vezes não se reconhece como um trabalhador, né. E aí, essa primeira edição foi muito importante para isso, para eu ver o meu tempo e a forma como eu produzo e me reconhecer enquanto trabalhadora e reconhecer a minha arte não como um hobby, mas como um trabalho. Então, acho que foi um grande experimento, assim, de preparação do corpo, de pensar como que eu trabalharia com o véu, que eu acho que foi o objeto mais essencial, assim, tanto esteticamente quanto poeticamente. E acho que pela primeira vez, assim, eu tive em cena com o prazer de estar em cena, sabe? Eu lembro que quando eu estava ali, eu estava em êxtase e eu estava tão feliz, assim, eu estava, tipo, explodindo de felicidade de estar... não sei, talvez de certa forma emprestando o meu corpo para arte, sabe? E não ligando para mim. Foi realmente um ir além de mim, mas para ir além de mim eu tive que passar por dentro de mim, sabe? Eu acho que foi meio que isso, assim. É tão bom você estar ali antes de fazer algo e pensar, arte, me use, sabe? Tipo, eu sou teu veículo, eu não sou o artista, eu sou o veículo da arte. Você se esquece de si e o teu corpo toma espaço, outra coisa. Eu acho que talvez isso também me interessa na performance, porque eu não saio de mim pra ir pra um personagem. Eu tô na borda, eu não sou nem eu nem o outro. Eu sou uma borda. A arte é você ampliar as possibilidades, é você ampliar as suas possibilidades com o mundo, né? Eu acho que talvez a arte seja uma desculpa pra você ser algo além do que você é, porque aí você deixa de ser você, né? E aí quando você para pra pensar, tipo, nossa, eu sou formada em arte e licenciatura, eu tenho, né, se você for olhar meu currículo, eu tenho, tipo, muitas obras. E eu nunca recebi um centavo com a minha arte, né? E aí você fica pensando, porra, mas... Então é isso que é ser artista, né? Eu acho que não. Mas aqui em Guarapuava, agora sim. Em Guarapuava a gente está engatinhando ainda, né? E é muito esse alimentar o outro. Por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui agora, né? De dar voz para os artistas de Guarapuava e mostrar isso para fora. E é muito triste, porque às vezes tem que mostrar para fora para quem está aqui e valorizar, né? Talvez se eu tivesse ido apresentar minhas peças em outros 3 estados, a instituição me convidaria e pagaria meu cachê. Mas eles só me chamam quando não tem cachê. É uma desvalorização não só monetária, mas de pensamento. Então, se a pessoa que está lá para cuidar da cultura não consegue valorizar a cultura e os artistas que fazem essa cultura, eles estão lá para quê?
bolha, né? Onde só pode ficar ali, fechado e ninguém pode mais saber, né? E para mim falar sobre HIV em Guarapuava é um pouco difícil ainda, né? Porque geralmente eu só vejo eu falando sobre HIV, né? Eu tentei passar pela minha arte sentimentos, algo que eu sinto todos os dias, né? E algo que a sociedade sente também, né? As pessoas que não sabem que eu vivo com HIV, e quando eu falo sobre HIV, o sentimento que elas demonstram, né? Tipo, aquele medo, aquele receio, nossa, eu sempre com você e de repente você me vem com uma bomba dessa, né? Será que eu peguei? Será que você passou para mim? E o intuito da arte que eu fiz é passar isso, né? Esse sentimento, tanto meu, como das pessoas próximas de mim. Até quando eu entrei na residência, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Passou tantas coisas na minha cabeça, eu pensei em um desenho, eu pensei em uma fotografia, e de repente simplesmente surgiu, né? Foi indo todo um processo e sentimentos sendo envolvidos na arte, né? Algo que eu nunca fiz, foi a primeira vez. Eu me lembro que teve uma vez que eu entrei dentro do ônibus e tinha uma moça, e essa moça, todo mundo sabia que ela tinha HIV. E ela estava sentada no banco de trás, lá do ônibus, e ninguém estava perto dela. E eu, quando vi ela, também não sentei perto dela. Por quê? Porque é algo que eu julguei, e agora é algo que eu vivo na pele. Estar vivendo isso todos os dias me mostra que eu vou ter que enfrentar medo, eu vou ter que enfrentar o preconceito, o meu próprio preconceito, os meus medos, os medos das pessoas ao meu redor. E isso me faz forte, né? Isso me torna um pouco mais forte. Eu vejo o Felipe um pouco diferente do que eu vejo do passado. Antes, quando ele julgava as pessoas por dizer que era o crente certo, né? A pessoa certa, que a religião dele era a mais exata que existia, eu julgava as pessoas. Agora eu vejo que eu estou no lugar delas e eu estou passando isso na pele. Confesso que nos primeiros dias eu achei que... Antes de entrar, na verdade, na residência, eu fiquei pensando, será que eles vão aceitar o assunto? Será que não vai ser muito, né, digamos, aquele impacto, aquilo, nossa, ele simplesmente jogou assim, né, e quer que a gente aceite. Os primeiros dias foi esse pensamento, né, será que eles vão me acolher? Será que eu vou ser abraçado também? Mas a única coisa que eu fiz foi simplesmente ir, né? Não retroceder. Era algo que eu queria, então eu fui, abracei, me senti abraçado tanto pela Desirê como por vocês e pelo restante do pessoal. Me senti acolhido, né? Porque poderia ter sido diferente, né? Na minha cabeça eu estava passando muitas e muitas coisas, mas simplesmente eu me senti acolhido. Eu me senti não tão diferente, né? Mas sim como uma pessoa normal, assim como qualquer um que está na residência. Eu me senti especial, assim como eles, e normal, né? Uma pessoa que está vivendo normal. Olhando assim, eu vejo talvez o medo, né? Todas essas palavras ao redor dessa caixa, né? Ali dentro no coração, né? Um coração que está
um LED brilhando, né? Tipo, brilhando, né? E o frasco do remédio. Talvez as pessoas não pensem que eu queria passar é o HIV, mas sim outros diagnósticos, né? Não é só HIV que hoje não tem cura, mas tantas outras doenças não têm cura. E talvez o intuito é passar a informação que a vida ela continua além do preconceito, além do medo, além de todos o tabu, de todo o medo, né? A vida continua, não importa o diagnóstico. É isso que eu queria, olhando agora, na verdade, parece que é isso que eu quis passar, né? Que a vida ela é muito além de algo, de um diagnóstico. Tivemos, né, 3 colegas surdos que fizeram a inscrição. Enviamos e conseguimos, né? Ingressamos, tivemos a oportunidade de fazer a residência. Nós, os 3 alunos surdos do curso de arte. Sozinha seria mais difícil, então foi muito bom estarmos juntos, né? E junto com o intérprete. Nós estivemos ali interagindo, algumas pessoas eu não conhecia, outras eu conhecia pouco. Assistindo um filme, eu fiquei olhando para imagens, para aquelas imagens e pensando, né, questão assim de ossos, caveiras, mortos, a questão da morte. Achei que seria uma estética interessante. Eu pensei, né, à noite, eu fiquei pensando em usar a minha imagem, colocar uma imagem minha para criar a obra. De manhã, né, quando eu levantei, fui lá no encontro da residência e pensei em fazer uma moldura, né, representando a morte, usando o meu perfil. Adaptei isso, o meu perfil, o meu rosto. De um lado, colorida, viva, de um lado, os ossos, uma caveira, a morte. Então, fiquei pensando numa coisa assim muito minha. Interessante. Eu gosto de fazer isso. Não desenho outras pessoas, desenho sempre a mim mesma. Eu gosto de guardar isso, sabe? É uma lembrança minha, autorretratos, que ao longo do tempo eu vou percebendo a minha mudança, a mudança do meu perfil, do meu rosto, é um registro. Então, às vezes quando eu não estou bem, eu gosto de ter essas imagens, sabe? De me imaginar de formas diferentes, é isso. Consegui primeiro fazer o desenho e depois consegui a madeira. E aí fiquei pensando como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou dar a forma. Não conseguia. Parecia que era tudo muito rápido, o processo precisava ser rápido e eu estava ali ainda um pouco me sentindo confusa, com o desenho na mão. Aí planejei, consegui reproduzir em forma de uma escultura em junho, julho. Então, tivemos ali maio, junho, julho, era rápido o processo. Eu precisava produzir, organizar, e aí eu consegui. Então, foi muito prazeroso no momento que eu consegui. O processo foi exaustivo, mas foi prazeroso. Por isso que eu digo que a obra não ficou perfeita.
eu não queria uma coisa assim fininha, eu queria bem bonito mesmo, algo potente e forte, resistente, que não fosse um material muito frágil. Então, não queria uma tinta spray, algo assim fácil. Não gostei do resultado. Tirei. Sofri. Fui tirando e voltei a fazer. De novo, não deu certo. Terceira tentativa. Tirei de novo. Já havia pintado e mais uma vez sofri com aquilo nesse processo. Tentei me acalmar e fui sendo bem detalhista e consegui. Até que enfim. Então, na terceira tentativa, essa parte deu certo. E aí eu vi que a minha obra seria lá na entrada. Nossa! Então, quem entrasse, todo mundo que entrasse para ver a exposição, veria a minha obra. E eu não queria toda essa exposição. Fiquei com receio. Mas, assim, isso marcou assim, a minha produção, minha história. Entreguei lá a obra, instalamos ela. Eu tive muito medo que quebrassem, que desmanchassem, porque deu muito trabalho para fazer, não teria como arrumar. Então, algumas coisas deram uma desarrumada, eu fui lá, arrumei a tempo e a exposição começou. As pessoas estavam ali, estavam até curiosas para saber quem era o artista, e eu fiquei na minha, olhando as pessoas, e as pessoas fotografando a minha obra. Achei interessante. Algumas pareciam gostar, ficar curiosas. E aí, quando ficavam sabendo que a obra era minha, que eu sou uma artista surda, as pessoas ficavam admiradas. Nossa, os surdos conseguem produzir dessa forma. Sim, realmente, né? Então, é uma marca minha. As pessoas me viam a minha obra, achavam bonito, me parabenizavam. Eu achei engraçada essa situação. Me senti dessa forma. Né? Com a curiosidade, as pessoas tirando foto, postando nas redes sociais. Mas, assim, espero que não copiem, porque é minha, é original. Na verdade, tem uma artista que eu admiro muito, que ela faz, não é um diabo que ela faz, mas é uma figura assim mais que você olha assim e lembra, sabe? Aí eu gostei do personagem, assim, daí eu pensei em criar o personagem o Diabo Trans, né? Que é mostrando o trans ou de Binder ou com a cirurgia, né? Mas bem o diabo mesmo, que eu quis fazer o diabo mesmo. E daí o resto, na hora que eu tava fazendo, assim, foi fluindo. Ou saindo do corpo, assim. E é muito engraçado que o desenho, quando eu fiz, ele tava bem fraquinho, assim, sabe? O diabo, assim. E foi uma época que realmente eu tava muito vulnerável, muito perdido, assim, sabe? Não tava conseguindo me concentrar em nada. E daí, quando eu refiz ele na residência, ele ficou mais fortinho, né? Mais musculosinho, assim. E eu acho que representa muito o meu interior, assim, porque eu realmente tava mais estável, tava mais forte, sabe? Mais resistente. Então, na obra da residência, eu tentei fazer um negócio mais, tipo,
mostrar essa demonização de pessoas trans, negras na sociedade, sabe? Tipo, que quando eu fiz aquele desenho foi logo que eu me mudei para cá e que eu estava me assumindo uma pessoa trans. E daí eu fiz ele na parede, assim mesmo, saindo de um corpo, se transformando, né? E eu escolhi a figura do diabo porque é como, né, a sociedade associa o diabo a tudo de ruim, tudo de mal, e é como eles colocam a gente também, muitas vezes, né? São minhas vivências, na verdade, né? E, assim, daí eu pintei o tecido, sabe? Que foi embaixo da obra. Também, o que eu escrevi foram tudo frases que colocaram em cima de mim, sabe? Frases racistas, frases transfóbicas. Então, tudo que eu escrevi lá foi uma realidade que eu passei. Se fosse para você definir arte, para mim é como se fosse a janela da alma. Porque você abre, né, um espaço e uma área que, como é que eu vou dizer, tá dentro de você, né? E quando você expõe, né, essa tua alma, digamos assim, e isso tudo, e por isso que eu acho que esse mergulho, ele é um mergulho, né, importante, é você expor, sabe, expor você mesmo, e como você enxerga, porque eu acho que a gente são muitos olhares, né, cada um enxerga o mundo de uma forma diferente, e quando você abre essa janela, daí você possibilita que outros também enxerguem isso. E o mais interessante de tudo isso é você perceber que os outros, você vai abrir essa janela, os outros vão olhar e vão enxergar milhares de outras formas, né? De milhares de outras formas. Então, por isso que eu acho que a arte é algo surreal, digamos assim. Não tem outra palavra para descrever. Porque é algo que você faz, encanta, e a forma como você vai encantar e como você vai tocar é única, né? Para cada um.
pergunta que eu acho que eu me fiz das primeiras vezes que eu vi esses movimentos, né? Que a gente vê esse movimento também nos peixes, né? Deles se mudando os cardumes, né? Quando eles mudam de posição e tal. Eu acho que a gente tenta na ciência traduzir um tanto de coisas. E esses movimentos, eu acho que ninguém ainda conseguiu traduzir o padrão. Então, uma pergunta que, tipo assim, acho que eu li alguns materiais quando estava fazendo esse trabalho e ninguém tem, assim, uma resposta do porquê desse movimento. O que faz com que, do nada, eles mudem de posição ou... Tem alguns pássaros que lideram esse movimento e que puxam para um lado ou para o outro, ou seja, o que determina isso tudo? Em tudo que eu li, eu não achei nada que dissesse, olha, isso rege o movimento, isso define para que lado eles vão ou não e tal. E eu acho que é isso que instiga, perguntas ainda não respondidas, sabe?